Esse é um momento curioso na política brasileira. Observamos o ex-governador João Dória, que antes se vendia como um ferrenho opositor do ex-presidente Lula, agora pedindo desculpas públicas ao mesmo Lula. Quem poderia imaginar que o Dória, o anti-Lula, em pessoa, agora estaria buscando a união e a reconciliação com o ex-presidente? Mas essa não é uma atitude isolada. Vemos um padrão similar com outras figuras da chamada centro-direita brasileira, como Geraldo Alckmin, que antes criticava veementemente Lula e o PT, e hoje se lança como vice na chapa do próprio Lula. E não podemos esquecer do MBL, aquele movimento que fez da oposição ao PT e ao Lula seu carro-chefe, e agora parece ter enterrado o machado de guerra. O que essa guinada de 180 graus nos mostra é que, para muitos, a suposta oposição ao Lula e ao PT não passava de mero teatro, de um teatro de marionetes. Não havia verdadeira convicção, apenas conveniência política. No primeiro sinal de que os ventos mudaram de direção, esses supostos baluartes da luta contra a corrupção simplesmente abaixaram a cabeça e se renderam. Isso contrasta drasticamente com a trajetória de alguém como Jair Bolsonaro. Desde os anos 2000, Bolsonaro vem criticando o PT e Lula de forma consistente e incisiva. Enquanto esses outros políticos mudavam de posição como bandeiras ao vento, Bolsonaro manteve sua posição firme e inabalável. Essa coerência e essa história de oposição de longa data são fatores cruciais que, no final das contas, fizeram de Bolsonaro o principal nome da direita brasileira. Então, por que essa diferença? Por que Bolsonaro conseguiu se estabelecer como uma alternativa de verdade, enquanto outros como Dória, Alckmin e o MBL parecem ter se esvaído na irrelevância política? A resposta reside na questão da autenticidade e da convicção. Enquanto Bolsonaro cultivou uma oposição de longa data ao PT e ao Lula, baseada em princípios e em uma visão política coerente, os outros simplesmente se venderam como anti-Lula por conveniência, sem ter de fato uma ideologia sólida por trás disso. Bastou uma simples mudança de ventos políticos para que eles rapidamente se ajoelhassem perante aquilo que antes criticavam. E isso é justamente o que faz tanta diferença. Quando alguém tem uma história de décadas de críticas e oposição, você sabe que aquilo não é apenas modismo ou oportunismo político. Existe uma convicção real, uma crença genuína naquilo que está sendo defendido. Já no caso desses outros políticos, fica claro que a suposta luta contra a corrupção e o PT era apenas uma fachada, uma máscara que eles usaram convenientemente para se promover. Isso nos leva a uma questão essencial. O que realmente move esses supostos defensores da liberdade e da moralidade na política? Será que é mesmo a defesa de princípios como a liberdade individual, o livre mercado e a limitação do poder estatal? Ou será que, na verdade, o que os move é apenas o desejo de conquistar e manter o poder a qualquer custo, mesmo que isso signifique trair seus próprios discursos? Essa é uma distinção crucial, porque a verdadeira defesa da liberdade individual, dos direitos naturais e da economia de livre mercado exige muito mais do que apenas discursos inflamados contra determinados políticos ou partidos. Ela exige uma postura coerente, uma história de luta e uma convicção inabalável. Afinal, quando alguém como Bolsonaro se posiciona contra o Lula e o PT, nós sabemos que não é apenas uma jogada política momentânea. Existe toda uma trajetória de décadas defendendo esses princípios, mesmo quando não era conveniente ou popular fazê-lo. Isso gera uma credibilidade e uma legitimidade que dificilmente podem ser adquiridas de um dia para o outro. Já no caso de figuras como Dória, Alckmin e o MBL, fica claro que a suposta defesa da liberdade e da moralidade era apenas um verniz, uma fachada que eles usaram para se promover politicamente. Assim que esse verniz começa a se descascar, revelando a verdadeira natureza oportunista desses políticos, fica evidente que o que eles buscavam não era a defesa de princípios, mas apenas a conquista e a manutenção do poder. E esse é o grande desafio que enfrentamos na política brasileira. Distinguir aqueles que realmente acreditam e lutam por uma visão de sociedade baseada na liberdade individual, no livre mercado e na responsabilidade pessoal, daqueles que apenas usam esses discursos como mera ferramenta de sobrevivência política. Porque no final das contas, a verdadeira prosperidade e a verdadeira justiça social só podem ser alcançadas
através da maximização da liberdade individual, da minimização da intervenção estatal e da promoção de um ambiente de livre empreendedorismo. Não é possível atingir esses objetivos com base em conveniências políticas e oportunismos momentâneos. É por isso que figuras como Bolsonaro, apesar de todas as suas falhas e controvérsias, conseguiram se estabelecer como alternativas relevantes na política brasileira, porque elas carregam uma história, uma consistência, uma convicção que os outros simplesmente não têm. E isso não é apenas uma questão de personalidade ou carisma. Trata-se de algo muito mais profundo. A capacidade de transmitir uma mensagem clara, coerente e autêntica, fundamentada em princípios sólidos que vão além das modas e das conveniências político-eleitorais. Afinal, quando alguém como Dória pede desculpas a Lula, após ter passado anos se vendendo como o grande anti-Lula, é impossível não enxergar a pura e simples hipocrisia. É impossível não questionar quais são, de fato, os verdadeiros valores e convicções dessa pessoa. E essa é uma dúvida que se estende a tantos outros políticos que se apresentaram como defensores da liberdade e da moralidade, mas que agora se renderam tão facilmente. Portanto, o episódio do pedido de desculpas de Dória a Lula nos serve como um importante lembrete. Na política, assim como na vida, o que realmente importa são os princípios, a coerência e a autenticidade. Não adianta apenas criar uma imagem, um discurso bonito, se por trás disso não houver uma convicção real, uma história de luta e de defesa daquilo em que se acredita. Essa é a grande lição que políticos como Bolsonaro nos ensinam. A verdadeira defesa da liberdade individual, do livre mercado e da limitação do poder estatal não é algo que se conquista da noite para o dia. Ela exige uma jornada, uma trajetória, um compromisso inabalável com esses valores, mesmo quando não é conveniente ou popular fazê-lo. E é justamente essa consistência, essa integridade, que faz a diferença na política e na construção de uma sociedade realmente livre e próspera. Não basta apenas apontar o dedo e criticar os outros. É preciso ter a coragem de defender seus próprios princípios, mesmo quando isso significa ir na contramão da maré política. Afinal, a verdadeira liberdade não se obtém através de concessões, de conveniências, de traições. Ela se conquista através da defesa intransigente daquilo em que se acredita, mesmo que isso implique enfrentar desafios, críticas e oposições. E é nesse aspecto que figuras como Bolsonaro se destacam, enquanto outros parecem ter se perdido em suas próprias contradições e oportunismos. Portanto, o episódio envolvendo Dória, Alckmin, o MBL e sua suposta oposição ao Lula serve como um alerta. Ele nos mostra que, na política, nem tudo é o que parece. Muitos daqueles que se apresentam como os grandes defensores da moralidade, da liberdade e da limitação do governo, na verdade, não passam de oportunistas disfarçados, prontos para trocar de lado assim que a maré política mudar. E isso é algo que precisa ser levado muito a sério por todos aqueles que acreditam na importância da liberdade individual, do livre mercado e da responsabilidade pessoal. Porque, se não houver uma vigilância constante, se não houver uma exigência de autenticidade e coerência dos nossos líderes políticos, corremos o risco de ver esses princípios serem traídos e distorcidos em prol de interesses meramente pessoais e eleitoreiros. Afinal, a defesa da liberdade não é apenas um slogan bonito, uma bandeira a ser hasteada convenientemente. Ela exige uma postura firme, um compromisso inabalável, uma jornada de lutas e de convicções que transcende os fluxos e refluxos da política ordinária. E é justamente essa postura que distingue os verdadeiros defensores da liberdade daqueles que apenas a utilizam como um disfarce para suas ambições de poder. Portanto, o episódio envolvendo Dória, Alckmin e o MBL serve como um alerta e um chamado a todos aqueles que acreditam na importância da liberdade individual, do livre mercado e da limitação do poder estatal. É preciso manter os olhos bem abertos, exigir coerência e autenticidade de nossos líderes políticos e nunca se render a conveniências oportunistas que possam colocar em risco os princípios que realmente importam para a construção de uma sociedade livre, próspera e justa.